falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Olá, pessoal! Estamos começando mais um Ribeirão em Movimento com vocês, com o tema tudo a ver com o finalzinho de ano, né? Religião. Então vamos aí abordar um tema super interessante, aproveitando que recentemente a STF aprovou o ensino religioso nas escolas públicas, né, de forma confessional. E também tem várias denúncias aí com relação à agressão a entidades religiosas. Então é um tema polêmico, mas importante para trazer até você e esclarecer que dúvida você tem e que religião, ou se não é religioso, aonde te toca? Onde o seu coração te toca na sua fé? Até onde vai a sua fé? Então, fique na fé aqui no Ribeirão em Movimento, porque hoje o assunto tá bom, hein? Não vai mudar de canal, fique aí. Mas antes, queria apresentar para vocês uma nova atração do nosso programa, que é o João e também o Arnaldinho, que vai fazer o fanzine e a HQ do programa, né? Então a gente vai ter todo o debate, como vocês já conhecem, e também, né, aproveitar e agradecer João e Arnaldo. Obrigado aí por estar vindo aqui. Arnaldo, novamente aí, né, a gente tem essa oportunidade aí de se ver, a gente se conhece já pelas escolas, é professor também, e você vai fazer os quadrinhos aí, né, a HQ, o fanzine do bate-papo de hoje. A ideia é essa, fazer o fanzine, né, e as HQs em tempo real, enquanto rola o programa, né, dependendo do debate, a gente vai ilustrando aqui. Muito bem. E João, e você vai fazer a fanzine, o quadrinho, o HQ, qual que vai ser hoje a pegada? Exatamente. Eu convidei o Arnaldo para fazer essa ilustração. Eu também trouxe algum material relacionado ao tema. E nós vamos conversar aqui a respeito e reunir um material para montar esse fanzine até o final do programa para exibir para vocês. Perfeito. Obrigado, viu, João, mais uma vez aí por essa oportunidade, que você vai ver o final, o resultado desse trabalho. Eu já conheço, porque o João, como também o Arnaldo, já faz esses trabalhos aí nas escolas públicas do nosso estado. Então vamos aí ao nosso programa e gostaria de apresentar primeiro o nosso querido amigo, cantor, educador, né, músico, Márcio Bá. Obrigado aí pela presença. Alegria nossa, gratidão nossa. Muito bom. Muito e bom gostei do início aí da música, né? Vamos com fé, né? Gilberto Gil. Que é isso, é o que move a humanidade, né? Se você vai sem fé, não acontece nada. Difícil, hein? Com fé já tá difícil, imagina sem. E também aproveitar a oportunidade, pastor Márcio tá aqui conosco. Obrigado aí pela presença. Prazer estar com vocês. Olá, pessoal. Prazer estar aqui compondo essa roda maravilhosa, essa diversidade aqui, poder falar um pouco sobre o tema religião. Ele é o Márcio Bal, sou o Márcio Caldas e está tudo certo. Os dois Márcios aí. Os Márcios aqui bem perto. Aqui. Na fé. Vai ser uma tarde maravilhosa, vamos poder falar de muitas coisas bacanas. Muito obrigado. E também ao nosso querido monge Cojum, é isso mesmo? Exatamente. Cojum, acertei? Monge Cojum. Monge Cojum, muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui conosco nessa tarde. Muito obrigado, queria agradecer a presença, né, aqui no programa, estar com vocês, estar com essas pessoas maravilhosas e a gente poder então conversar um pouco e dividir um pouco, né, da nossa fé, né, que mais do que separar tem que nos unir, né? Então, que seja uma ótima conversa, um ótimo bate-papo, né? Um ótimo bate-papo. Tá certo, obrigado. E também ao nosso programa aqui, a gente já é velho conhecido de outras oportunidades, outros movimentos. Relações. O Paulo, né, pai Paulo, Babalaô, Paulo Ifatide, é isso? Ifatide, perfeitamente. Obrigado, viu, pai Paulo, pela presença. Prazer é nosso estar aqui, né, não conhecia o programa ainda, né, tenho certeza que vai dar um debate acalorado, até porque, como disse o monge, né, na questão de união, as nossas tradições africanas é a mais vilipendiada nesse país. Muito obrigado pela presença e vamos ter bastante tempo aí para poder alongar esse assunto que é importantíssimo. E também agradecendo a presença do nosso querido padre Luiz Ferro aqui conosco. Eu agradeço o convite, né, poder estar aqui com vocês também, partilhando, né, essa oportunidade, e eu acho que é essa proposta do monge, né, acho que a gente precisa suspender as nossas diferenças, né, e começar a se unir para aquilo que nos faz mais irmãos e irmãs, né, mais solidários uns com os outros. Muito obrigado. E primeira questão que eu queria trazer para vocês, né, estamos aí passando aí uma virada 2017-2018, e aproveitar que você encerrou agora, Padre Luiz, qual que é a visão, né, a essência
que a Igreja Católica traz sobre esse momento da virada do ano, né? Qual que é a mensagem, ou qual o primeiro momento assim para a gente poder fazer um desenho, para que cada segmento possa também dar a sua palavra sobre qual que é o importante nesse momento da virada do ano. Okay. Bom, para nós esse final de ano tem a motivação da festividade do Natal. O Natal que a gente recorda o nascimento de Jesus, que é para nós o nosso fundador, né? O Jesus é o fundador do cristianismo, então quando a gente celebra o Natal de Jesus, a gente celebra e recorda o fundador. É um momento importante porque a gente retoma a tradição da fé e, mais do que isso, a gente vai compreendendo um pouco como Deus foi se revelando na história da humanidade. Então, para nós, é um momento marcante de recordarmos esta manifestação divina, Deus que se encarnou, se fez homem como nós, e essa encarnação marca justamente a construção de um novo projeto de vida, de um novo projeto de fé, até então, digamos, dentro da cultura judaica, onde Jesus nasceu. Jesus foi judeu, Jesus realizou as práticas do judaísmo, mas Jesus também propôs um novo ideal, um ideal no qual o amor se concretiza como fundamento de toda a fé cristã. A gente pode dizer que o amor é, sem dúvida, a grande filosofia cristã que move a nós todos. E quando nós chegamos essa época de fim de ano, a gente tem a oportunidade de recordar tudo isso, essa encarnação do Verbo, do Filho de Deus, e também, como todos nós aqui, que seguimos o calendário gregoriano, vai chegando o final de ano, também surge aquela expectativa de uma esperança, né? O ano que vem vai ser melhor, virar a página, começar a escrever uma nova história, né? Se a gente de fato quer progredir, se a gente quer evoluir, a gente precisa construir a nossa própria história. E a gente precisa realmente pensar numa nova história, ficar agarrado às estruturas do passado, aquilo que é arcaico, aquilo que, de certa forma, nos enrijece, não permite com que a gente avance. Então, avançar no ano, mudar de um ano, é mudar as esperanças, né? Recarregar as energias. Esse é o significado pra gente, que a igreja traz. Com certeza, acreditar que essa esperança é possível de mudança, né? Monge, e por budismo, né? O budismo Zen, que é a linha que, pelo menos pelo que eu li, que vocês adotam, tem essa conotação, é diferente? Vocês têm essa comemoração da virada do ano? Como que é a prática de vocês? Tem, na verdade, a passagem do ano é muito importante na cultura japonesa de maneira geral, né, principalmente, né, para o budismo, porque a gente está falando de renovação, né, de uma nova etapa, de uma nova possibilidade de vida. Então é a hora que a gente organiza a nossa casa, joga fora as coisas que não servem mais e aquilo, né, isso vale internamente também, né, aquilo que a gente sente, as dores, os sentimentos, e segue adiante a partir de uma nova possibilidade, numa busca, né, para uma nova reinvenção, ou para uma reinvenção, melhor dizendo, daquilo que nós somos. Perfeito. Né? Nos encontrarmos, né? Perfeitamente. E Pai Paulo, e no terreiro, né, dentro daquele espaço, do templo de vocês, qual que é essa visão que vocês têm da virada do ano? Ela se aproxima das religiões cristãs? É diferente? Totalmente diferente, até porque nós não somos cristãos, não? Então, o Natal, para nós, não tem nenhum significado. E o calendário nosso não é o gregoriano. Sim. Então, a mudança de anos se dá dentro da tradição Yorubá. Yorubá é um grupo étnico, majoritariamente na Nigéria, de onde vem essa tradição. Se reúne no templo de Ifá
na cidade de Leifé, né? Aí, através de consultas oraculares, sair babalaús do mundo todo vão para lá Na virada do ano. em junho. Em junho. Então a comemoração parecida com a que seria em junho. Sim. Seria É em uma junho. celebração, Sim. né, no sentido de vislumbrar um comportamento para o próximo ano Certo. e para enfrentar as adversidades durante aquele Então tem ano. essa questão da renovação também para essa Sim. nova etapa, só que o período que é diferenciado. O período é O diferenciado. calendário é diferenciado. Perfeitamente. E pastor Márcio, dentro da comunidade que vocês congregam, tem essa também visão, essa perspectiva de mudança, como que se dá esse processo? Bom, nossa perspectiva é dentro do cristianismo, né? Nós sabemos que o cristianismo é baseado no criacionismo, cremos num Deus que criou todas as coisas. Certo. E desde a criação até o nascimento de Jesus, os profetas falaram sobre Jesus, o que ia acontecer, principalmente o profeta Isaías, que profetizou 700 anos antes de Jesus nascer, falou tudo que ia acontecer e aconteceu. Então nós somos baseados nisso, né? Nós nos baseamos em Jesus Cristo, que mudou as eras, né? As eras hoje se contam antes e depois de Cristo, né? E nós entendemos que, a virada do ano, nós entendemos que o cristianismo nos ensina que a vida é cíclica. Perfeito. Tem um dia após o outro dia, depois tem uma semana, depois tem um mês. Sim. E esse ciclo, primavera, verão, outono, inverno e mudança de ano, ele é muito importante para eu me renovar, para eu me programar. E na mudança do ano, nós nos programamos e a gente percebe uma coisa, independente de religião, quando chega a virada do ano, a gente se enche de esperança, não se enche de esperança? Porque esse ano vai ser melhor, a gente faz planos, né? A gente Sim. faz projetos. Então, independente de datas ou independente de religião, a proposta do cristianismo é uma proposta acolhedora. Sim. Né? Jesus diz, vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados. Né? Entendi. Então, uma proposta acolhedora, independente de cor, de raça ou de religião. É o acolhimento. É o acolhimento. Eu acho que a grande sacada dessa virada de ano é o acolhimento, né? De eu poder amar as pessoas como elas são, independente da opção que elas E têm. aproveitando essa deixa de acolhimento, Márcio Bá, o que você ouviu aqui agora? O que você acha de uma música acolhedora que pode significar o que você ouviu nesse momento aqui, para a gente já ir encaminhando para o segundo bloco? Já me avisaram ali já. Vai iniciar o segundo bloco, para a gente ir para o intervalo. Eu vou fazer aqui um compositor que eu admiro muito e que fala de um lugar onde essas coisas acontecem, né? Na Certo. cabeça, mas também é muito no coração. No coração. Então eu vou fazer uma música do Pixinguinha. Então vamos. Opa, Pixinguinha. Ó, é Esse difícil. unifica, hein? TV Mais. Paixão por Ribeirão. Eu sou Maria Isabel Noronha Bebel, presidenta da PUESP. Estou nesse momento falando com vocês. Quero desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Dizer que a PUESP está sempre à disposição, que nós vamos ter muita luta pela frente, mas quando a PUESP fala em luta, ela faz uma luta pela categoria, mas é também pela educação. Quando é pela educação, está defendendo os filhos e filhas da classe trabalhadora, está defendendo o professor que é o efetivo, o da ativa, o aposentado, todos eles. Então eu quero agradecer muito a oportunidade que vocês me deram esse ano, o apoio, né? E dizer que é muito importante que continuemos juntos. Um
forte abraço, feliz ano novo e que tenhamos muitas vitórias e foco aí no futuro para mudarmos esse país que da forma que está não pode continuar. Olá pessoal, novamente aí voltando agora do segundo, né, indo para o segundo bloco, e um debate muito interessante sobre religião, aproveitando essa virada do ano, passamos o Natal e discutir esse tema que é tão relevante para a vida de cada um de nós, né? Cada pessoa nesse momento, algumas ficam mais emocionais, ficam mais afetivas, mais solidárias, professam sua fé, outras não, mas o Brasil, né, é um país de parcela, né, exorbitante de pessoas aí que professam alguma fé. E tem também os ateus, os agnósticos. Mas, enfim, o debate hoje é sobre religião. Então, você que está zapeando, fique aí conosco que você com certeza vai gostar desse tema. E aproveitando esse momento, nós, né, estava falando aí de cada religião, como que vê a virada do ano. Recentemente, em setembro ou novembro, o STF decidiu, né, a questão da obrigatoriedade do ensino religioso confessional nas escolas públicas. E o que significa isso para quem está em casa? Determinadas escolas públicas, se o aluno desejar, vai poder contratar o professor de uma determinada religião para poder dar aula da religião. Porque como que era antes? Antes era optativo e o professor ele não entrava na religião específica. Então, por exemplo, ele não ensinava o aluno, nem professava a fé sobre uma determinada religião. Agora, com essa mudança, interpretação da STF, a escola, se desejar uma determinada grupo religioso, ele pode, vamos dizer, até adotar uma escola para poder, a escola, inclusive, até pegar pessoas daquela igreja para poder ensinar os alunos sobre aquela fé. Eu queria saber a opinião de cada um, começamos aqui com o padre Luiz Ferro, começando com o pastor, sobre a opinião dele sobre essa decisão, o que você acha, foi uma decisão acertada ou não? Qual que é a opinião que você... Aproveitando que você é do Conselho de Pastores também. Ah, sim, claro. Antes disso, eu gostaria de fazer uma homenagem aqui para o meu querido professor de psicologia, viu? Foi uma grata satisfação encontrá-lo aqui. Eu sou admirador do conhecimento que ele tem em psicologia. Olha, primeiro, eu acho que não há nada de errado em ensinar religião nas escolas. Certo. Uma vez que se ensina tanta porcaria, tanta coisa ruim nas escolas, eu acho que não tem nada de mais em ensinar religião nas escolas, né? A minha preocupação com essa questão da religião é como isso vai ser gerenciado, as ingerências e como os gestores que vão organizar essa questão aí. Porque quando na política a gente tem a aprovação de uma lei, né, e às vezes lá no papel fica tão bonito, mas às vezes como que isso vai chegar na escola, como que isso vai ser recebido, eu acho que é uma questão que a gente tem que pensar e repensar para que isso chegue lá de uma forma que não vai ofender ninguém, porque eu posso chegar lá na escola para dar uma aula de religião dentro da minha perspectiva evangélica, mas pode ter lá um outro menino de uma outra religião, de um outro segmento. Então, eu acho que a gente tem que pensar em discutir agora essas ingerências, né, de como que isso vai chegar até lá na escola, né? Mas que a ideia boa é boa. Eu acho que é tão... Você acha que foi louvável? Foi louvável, porque, veja bem, porque nós estamos aqui em várias religiões e é tão bom, essa diversidade traz tanta cultura, traz tanto conhecimento. Você acha que essa decisão vai trazer a diversidade para dentro das escolas públicas? Eu acho que sim. Você acha que vai sim? Contribuir de alguma forma, na minha forma de ver. Entendi. Vai contribuir de alguma forma. Pai Paulo, você tem também essa visão, essa perspectiva? Foi algo inovador ou não? Qual que é a perspectiva? A perspectiva nossa é a pior possível. Dessa decisão? Enquanto tradicionalista iorubá, enquanto ativista de movimento social negro, nós defendemos uma escola 100% laica e um Estado laico, o que não ocorre hoje. Essa questão de religião ela está inserida dentro das escolas de tal forma que nos violenta.
As crianças, em muitas escolas, são obrigadas a rezar o Pai Nosso, sem professor nenhum perguntar se ele acredita no Pai Nosso. Temos escola aqui no Jardim Paulista, que eu frequentei, que tem uma capela dentro. 90% das escolas, ou 100%, tem um crucifixo. Tem alguma escola pública que você conhece, que tem algum santo ligado à tradição de matriz africana? Nenhum. Não só em Ribeirão, no Brasil. Então, na verdade, essa proposta vai reafirmar essa supremacia hegemônica judaico-cristã sobre as diferenças. Então, as diferenças não entram hoje, não vão entrar amanhã. É isso que tem que ser observado. Além de que é proselitismo. Eu acho que escola confessional, a Igreja Católica pode ter a dela, assim como o evangélico, assim como nós. Certo. E aí quem quiser aderir, se identificar com aquela tradição, que vá àquela escola. Sim. Enquanto escola pública, nós somos 100% contrários. Perfeitamente. Porque nós sabemos que só vai reafirmar racismo e violência contra nossas crianças negras que não são judaico-cristãs. Monge, sobre esse mesmo assunto, né? Qual que é a opinião da linha, né, de vocês, do budismo? Olha, é interessante. Para a gente é complicado falar a não ser que sejam de fato escolas confessionais e que sejam adotadas então por um grupo religioso. Sim. Mas eu concordo, né, plenamente, né, com o Pai Paulo, justamente porque se a gente pensa numa escola pública, como é que a gente pode, que atende uma gama grande e diversificada, né, de alunos, como é que a gente vai conseguir atender as demandas específicas de todos esses alunos? Né? Será que é possível que a gente consiga fazer isso? Em princípio, o ensino religioso não seria um problema desde que ele contemplasse as diversas possibilidades de fé, mas sem que houvesse uma escolha de uma em detrimento de outra. Né? Ou então, né, como o Estado é laico, né, nosso Estado é laico, então que deixe, né, por conta de... cada família fazer a sua escolha. Padre Luiz, você também tem essa opinião? Qual que é? Bom, primeiramente eu acho que quem legisla e quem cria a lei, ele está distante da realidade, né? Esses dias também estava vendo algumas coisas em relação àquela pílula do câncer, né? Que se aprovava, se não aprovava o uso, e o pessoal entrando lá na justiça, etc. E muitos políticos aí autorizando o uso, etc. Mas não se consulta, por exemplo, quem é de direito. Então, ao invés de o país investir num campo de pesquisa para ver se isso é possível, não. Prefere que um político que não tem habilidade, não tem competência para falar sobre o assunto, execute uma lei ou determine uma afirmação, uma coisa desse tipo. E aí eu penso na mesma coisa nessa questão do ensino religioso, entre aspas, confessional dentro da escola pública, né? Então, a partir do quê? Né? Como que o legislador lá pensou em colocar esse tipo de coisa? E aí vai a questão, qual é a escolha religiosa? Qual vai ser? Então, essa é a questão. Alguém cria uma lei sem ter o mínimo de conhecimento para isso. Então, ele acha que ele alcançou um cargo público, um deputado, um senador, etc. Ele acha que ele pode gerir sobre todos os assuntos. Que ele, de repente, virou a sumidade de todos os assuntos. Ele pode falar de tudo e decretar sobre tudo, e a gente tem que engolir tudo. Né? Então, acho que essa é a questão. Quem é que faz, para quem é que vai? Né? Então,
eu acho que muito mais do que falar a Igreja Católica é a favor, a Igreja Católica é contra, para mim, eu olho numa outra perspectiva. Eu olho na perspectiva de que a gente precisava era questionar os legisladores, né? Eu penso que é diferente, como foi colocado, as escolas confessionais, né? Isso não tem problema algum. Então, quem tem escola confessional sabe que lá vai ensinar, claro, justamente. como já existe hoje. Como já existe. Agora, é muito delicado você fazer isso num lugar que envolve várias pessoas de outras religiões. Né? E só destacando, padre, é que essa decisão foi agora, em setembro, que a Procuradoria-Geral, inclusive, questionou essa questão e foi para o STF. E no STF que se decidiu a questão de liberar nas escolas públicas o ensino confessional, por 3-2, inclusive. Então o STF, para quem está em casa, para até se inteirar melhor do assunto, foi no próprio STF, no Superior Tribunal Federal. E comandado pelo mesmo juiz que soltou a mulher do Cabral, está soltando todo mundo aí. Exato. O Gilmar Mendes. O senhor Gilmar Mendes e companhia, exatamente. Que não viu mala de dinheiro voando, que não viu nada. Não viu. Ele não viu, não conseguiu enxergar, né? Mas falando em enxergar, e não muito longe daqui, a Argentina, até a gente estava pesquisando para trazer esse tema para cá, a Justiça Argentina proibiu as escolas públicas de ensinar religião também, esse ano, inclusive. Porque, para quem está em casa, que eu sou professor, e é uma temática que muito nos envolve, de certa forma. Ensinar religião e falar da história das religiões são de coisas distintas. Sim. Né? Porque quando você entra, né, o monge é professor de filosofia, eu acho que entende também bem do assunto, como todos aqui. Mas quem está na sala de aula entende um pouquinho melhor. No seguinte sentido, você entra na história de cada religião, desde a reforma, da história das religiões, né, africanas, que ainda não é respeitado, né, nas escolas, deixa a desejar muito nesse sentido, do que você... Agora, com essa decisão tem um verdadeiro perigo aí, né, que a gente também percebe, que as grandes igrejas começarem a brigar pelo espaço nas escolas públicas, porque essa lei permite. Então vamos colocar assim, você pega uma grande denominação, né, um grande grupo aí de um setor religioso e fala, vamos adotar as escolas públicas de tal local. E aí começa a oferecer professores daquela religião para as escolas. E vai virar uma disputa. Fábio, veja bem. Como resolver isso? A violência disso para nós. Nós temos uma lei 10.639 de 2003, que cria a obrigatoriedade do ensino de história da África, dos afrodescendentes e cultura negra na escola. Essa lei, você está dando a POS, você sabe que não é obedecida em nenhuma escola do Brasil até hoje. Sim. Agora, essa de ensino religioso, com certeza, vai ser aplicada porque vão fazer proselitismo para atrair adeptos, isso é óbvio. Nós vamos voltar nesse assunto, viu, Paulo? E Márcio Bá, dentro do que a gente está falando aqui, que você, né, que música você colocaria para a gente e sua opinião também sobre essa questão, encerrando já para a gente já para o terceiro bloco. Só da opinião de que a gente tem que manter mesmo fazer acontecer de fato a história do Estado laico e da educação laica. Certo. Porque não acontece, a gente sabe que não acontece assim ainda. Isso é uma história, uma conversa para boi dormir. Bem assim. Essa é a minha opinião. E vou fazer uma música do Zé Neguinho, mestre pernambucano de samba de coco, que fala sobre uma força maior. Perfeitamente, vamos lá, com o Zé Neguinho. Lá no mar da fortaleza, lá no mar da fortaleza, é uma... TV Mais, paixão por Ribeirão. Bom saber sobre racismo religioso. Marina, por que você não está de uniforme hoje? Por causa da minha religião. Religião? Qual é a sua religião? Eu sou do candomblé. Ela é macumbeira? Minha mãe diz que macumba é do mal. Ai, isso não é coisa de... Ei, pessoal, o que está acontecendo? Por que vocês estão agredindo a Marina? Isso é racismo religioso. Vocês não podem discriminar uma pessoa por causa de sua religião. Candomblé é uma religião? É sim.
é uma das religiões de matriz africana. No começo do século XVI, pessoas de várias partes da África foram trazidas à força para o Brasil como escravas. Por meio de crenças e rituais, conseguiram manter, com muito esforço, parte da cultura. Foi assim que as religiões africanas se construíram no Brasil. O que eu não entendi foi porque a senhora falou racismo religioso. Por que racismo? É racismo porque é uma discriminação contra a tradição de um povo. É direcionada às práticas religiosas fundadas por pessoas negras. Ao longo dos séculos, os negros, suas crenças e cultura foram desumanizados e marginalizados. E essa discriminação, infelizmente, ainda existe. Não podemos relacionar as religiões de matrizes africanas a coisas ruins. Quando fazemos isso, estamos cometendo racismo religioso, e isso é crime. As religiões de matrizes africanas respeitam a natureza, as pessoas e a comunidade que está em volta, promovendo sustentabilidade, saúde pública e educação. Toda essa riqueza cultural deve ser respeitada. Eu não sabia. Eu também não. Desculpa, Marina. Marina, a minha avó é da Umbanda. O meu pai é ateu. Eu vou para os cultos na igreja evangélica com a minha mãe. Eu sou budista. Racismo religioso não pode ser tolerado. Se você foi vítima ou presenciou algo, denuncie. Disque 100. Todas as religiões devem ser respeitadas. Vamos saber. Lá no mar da fortaleza, lá no mar da fortaleza, ó meu Pai Celestial, que lá de cima não fala, falando essa terra bala, com tanta força e pureza, dominador dos planetas e rei das estrelas. Ó que beleza, o vento abala e o te empurra e as nuvens deram a chuva no rio das correntezas. Lá no mar da fortaleza, lá no mar da fortaleza. Voltamos aí lá no Mar da Fortaleza, Zé Neguinho, Márcio Bar. Você não saia daí, fique conosco, terceiro e último bloco, sobre um assunto importantíssimo que tem a ver com você, só aqui no Ribeirão em Movimento, a TV que você se vê. E voltando a esse tema, né, essa temática, encerramos aí falando da questão do ensino religioso, né, confessional, decisão da STF recente, onde cada um pode abordar a sua opinião. E tem uma outra notícia aí, né, que a gente também pesquisou sobre a questão da violação e desrespeito às religiões. Segundo, né, o Disque 100, um canal do Ministério Público dos Direitos Humanos, né, que você, caso presencie alguma cena, algum desrespeito a alguma religião, você ligue nesse Disque 100. Então, segundo o Ministério dos Direitos Humanos, entre 2015 e junho de 2017, foram 1.486 denúncias de agressão, desrespeito e destruição de locais religiosos. Chega a ser uma denúncia a cada 15 horas. Então, com essa notícia, né, sobre essa questão do desrespeito, monge, como que você avalia essa triste realidade do nosso Brasil? Qual que seria o caminho para que a gente combatesse a intolerância religiosa? Olha, primeiramente eu acho que a gente precisa talvez repensar esse termo tolerância. Porque tolerar parece que eu não gosto, mas eu tenho que aceitar. Certamente. Agora, acolher, respeitar é uma outra coisa. Quando a gente fala em acolhimento, em respeito, isso quer dizer que a gente, né, eu entendo que há diferenças e eu respeito essas diferenças, né? Eu não vou transformar, né, o meu amigo pastor e aluno, né, em budista, ou assim como, né, o pai aqui, nem o padre, e da mesma maneira eu espero deles o mesmo respeito para que a gente possa conviver em harmonia, em paz, em tranquilidade, né, e sobretudo, né, a gente precisa pensar que dentre os diversos grupos nós temos minorias. E essas minorias têm sido historicamente desrespeitadas. Aproveitando que você falou em minoria, tem aqui, aproveitando o ensejo, no primeiro semestre de 2017 foram 169 registros, 169.
A maioria foi contra praticantes da Umbanda, depois o Candomblé, e em terceiro lugar por religiões de matrizes africanas. Então, dentro dessa pesquisa, é o que a gente entende. Poderia dizer, o pastor, e depois o Paulo também já pode complementar, seriam as minorias religiosas, são mais atingidas por essa intolerância? Eu penso assim, essa questão da intolerância, ela é mundial. Entende? Não é uma coisa que a gente vive só aqui no Brasil, né? A gente vê a intolerância sobre as pessoas negras, as pessoas menos favorecidas na sociedade, onde a lei não chega, o dinheiro não chega, né? Aquela criancinha lá da periferia, onde se sai lá, onde se diz no estatuto do Estado que tem que chegar lá o prato de arroz com feijão e uma carne, chega lá uma bolachinha de água e sal. Então, são muitas coisas. Por exemplo, dados de agências missionárias, morrem por ano no mundo 100 mil cristãos, só pelo fato de serem cristãos. Padres, freiras, pastores e missionários que têm as suas casas queimadas, suas igrejas derrubadas. Agora em Brasília se derrubaram mais de 8 templos evangélicos só pelo prazer de destruir. Em Brasília? Em Brasília. Então, essa questão da intolerância, ela tem que ser repensada, porque, veja bem, porque assim, a minha visão da intolerância, eu acho que às vezes as pessoas são intolerantes comigo, mas será que eu não estou sendo intolerante com elas também? Eu tenho que fazer uma autoanálise, eu não posso ficar aqui me vitimizando, dizendo, mas a minha fé, aqui nós somos vitimizados, porque... Agora, em julho, eu tenho um salão anexo à igreja, eu propus dar aula de reforço escolar. Sim. E fui numa escola propor isso. A diretora nem olhou na minha cara, já gritou lá da sala dela, eu não vou emprestar escola para pastor Nilton. Eu não estava pedindo escola emprestada, certo. Eu ia fazer aulas de reforço. De um conteúdo específico da escola. A coordenadora percebeu a situação, me chamou numa sala, falou, pastor, como? Falei, não, eu vou fazer com ônus próprio. Inclusive, uma das pessoas que iam lecionar lá na escola, a gente ia dar o cafezinho da manhã, o reforço escolar, o almocinho e mandar a criança. Não tinha doutrinação, não tinha música, não tinha nada, a gente só ia fazer uma ação social. Eu fui totalmente preconceituado. Eu saí dali assim, meio chateado, assim, puxa, mas por que ela nem veio falar com a gente? Você sente essa intolerância do segmento evangélico? Puxa, mas tem muito. Não é só que eu acho que essa questão da intolerância é falta de cultura, falta de sabedoria. As pessoas precisam... Ignorância, monge. As pessoas têm que ser um pouco mais abertas, porque, veja bem, eu não posso ser intolerante em relação a uma pessoa, de olhar nela e falar assim, aquela pessoa confessa tal fé, eu não posso andar com ela, eu não posso amar, eu posso dar um abraço nessa pessoa. Então, eu tenho que repensar as minhas posturas de intolerância, né? Eu sou preconceituoso como pastor em muitos lugares, né? O cristianismo que se vive no Brasil não se vive em outros lugares do mundo. Alguma vez chegou já vez de fato, algum tipo de agressão, alguma ameaça ou não? Ameaça sim, por ser pastor. Por ser pastor. Veja bem, eu tive o prazer de ficar 2 temporadas na Inglaterra, pesquisar o cristianismo lá. O cristianismo que se pratica aqui não é o mesmo que se pratica lá. Sim. Tá? Então eu tenho eu posso fazer eu posso compor um olhar mais abrangente sobre isso, certamente. Né? Agora, por mais que a gente seja acolhedor, também não estou aqui me vitimizando, não. Só estou colocando uma realidade. Uma realidade. E aproveitando essa realidade, Pai Paulo, dessa realidade de intolerância que a gente sabe que no Brasil é uma constante, dentro da sua religião, como que você... Eu não trabalho com esse conceito de intolerância, como o monge disse, de um uso inócuo, não faz nenhum sentido, até porque a luta contra a intolerância, quer dizer, você está lutando para ser tolerado. Então, eu não luto contra a intolerância. No nosso caso, é muito específico. Pela sua pesquisa, são 100% matrizes africanas. Exatamente. No ano de 2017. 100%. Exatamente. E por que isso? Né? Nós temos que entender a gênese do racismo. Né? O que possibilitou a reificação, a coisificação do africano e seus descendentes nas Américas. Né? Foi negar cultura, negar humanidade. E aí nós vemos casos escabrosos aí que possibilitam o caso da Cláudia sendo arrastada no Rio de Janeiro. Ribeirão também teve, Ribeirão né? também. Ano passado, aquela jovem negra. Então o racismo é a negação de cultura e de humanidade aos africanos e seus descendentes. Então não se trata caso de intolerância. Intolerância no caso entre cristãos. Pode-se até usar esse
termo. Esse termo. Para nós, não. Para nós é racismo. É a prática do racismo que incide violentamente sobre a cultura. Quando essa cultura se manifesta, quando me vê com traje tradicional, ou quando vê alguém passando na rua com um colar no pescoço, remete a 500 anos de negação de humanidade a esse povo. E eles ainda estão se mantendo com essa cultura africana aqui na minha cara. Eu vou lá e dou porrada. Eu taco pedra e eu destruo. Além de que estão sendo muito instrumentalizados, né, a marginalidade do Rio de Janeiro, principalmente, por neopentecostais, que é puro comércio. A perseguir, no caso, a perseguir quem é da religião de matriz africana. Quem é da matriz africana. A religião também não gosto de usar, eu acho que não se aplica à nossa tradição. Sim. Até porque não houve nenhum rompimento histórico que tivesse que ser religado em algum momento. O que nós somos é uma tradição de matriz africana, um contínuo civilizatório africano nesse país, que vai para além da nossa relação com o sagrado, que está em língua, está em indumentária, está em alimentação, tem toda uma cultura inserida dentro desses espaços tradicionais que são vistos apenas e tão somente pela sua relação com o sagrado. É além disso. É muito além disso. Assim, quando você olha para o indígena, é um povo que tem língua, cultura própria e que tem sua relação com o sagrado, assim como nós temos. Sim. Mas não podemos fazer esse recorte único exclusivamente pelo viés religioso. E muito menos pelo religare, que nós nunca desligamos de nada. Nós passamos 400 anos escravizados e resistimos com a nossa tradição até hoje. E padre, aproveitando o que o pai Paulo diz, né, sobre essa dificuldade e essa presença aí maciça de práticas não só intolerantes, mas agressivas a essa cultura de um povo, não só na questão religiosa, mas até a prática do racismo. Qual que é a visão hoje que a Igreja Católica traz sobre essa situação? Tem um trabalho? Você começava falando até do Disque 100, né? Isso, me veio à mente, o Disque 100 teria que ser universal, né? Porque recentemente, acho que a maior prova de preconceito religioso foi o próprio Trump, ao transferir a embaixada norte-americana para Jerusalém e todo o caos que está causando, né, nesse momento histórico. Bom, acho que um dos problemas que se enfrenta ainda, né, de preconceito também se dá a questão justamente desses movimentos reacionários, conservadores, né, que não se abrem para o diferente, para o novo, né? Então acho que é um momento também de se abrir, né, para o novo, de compreender o novo, de ter respeito pelo novo. Eu acho que essa talvez seja para nós, até dentro do catolicismo, uma grande dificuldade, esses movimentos extremamente reacionários que não se abrem e não respeitam o novo. Uma grande dificuldade. E acho que a gente deveria retomar aquela origem primeira do que significa religião, né, de levar o ser humano a um encontro com uma divindade, seja Deus, Alá, Buda, qualquer entidade que seja. Essa é a finalidade da religião, né, levar o ser humano a um encontro, né, pessoal com uma entidade, com uma divindade, e através dessa também encontrar o caminho da sua própria felicidade. Transcendência seria. Construir uma ética a partir da sua própria felicidade junto da divindade. Aproveitando, né, todo esse debate caloroso, gostaria de perguntar para os nossos amigos aí do fanzine, do HQ, se já tem alguma coisa aí para poder, já estamos finalizando o terceiro bloco, estamos acabando, na verdade, que poderia aí retratar esse momento nesse debate. Tem alguma coisa, Arnaldinho, João? Tem? Já dá para mostrar para o nosso público? Bem, é aquela história da criatividade, né? Certo. Nós temos um norte, mas o pessoal começou a criar, então tem coisas que vai sobrar, né? Então, inicialmente, nós fizemos
a capa, né? O que seria o nome do fanzine, que eu acho que tem tudo a ver com o que está sendo debatido aqui hoje, que é a harmonia. Então, fanzine seria harmonia, fanzine harmonia. Há também 2 produções aqui, uma do Arnaldo Neto e outra do Arnaldo Júnior. Aqui é do Arnaldo Júnior, há a ilustração dos que participaram do programa hoje. Muito legal. Então, esse... Vai para a história, vai entrar para a história. Debaixo do Neto. Registrar. Muito bom. Na verdade, os dois... o Arnaldo Júnior aqui de cima e o Arnaldo Neto aqui embaixo. Legal, parabéns, ó. Muito legal. Embaixo tem 2 ali. Aqui eu trouxe um trabalho de uma aluna minha, lá do Alfeu Dominiguete. Então esse aqui é um trabalho de uma aluna minha, na contracapa. Uma aluna do Alfeu Dominiguete, chamada Tawane. Tá ok? Muito bom, hein, João? Muito legal. Então tem Arnaldinho, tem mais... Tem o músico, né? O músico. Olha aí, Márcio Bar. Pô, retratou bem. Não foi possível fazer a colagem ainda disso. Tem mais... Aqui tem um poema do Babá Diego de Odé, Passos e Lágrimas no Candomblé. Olha, vamos disponibilizar isso aí na internet também, o pessoal que nos assiste. Muito bom. Perfeito. Isso, e atrás nós temos o Pai Paulo, claro. O Estado não é laico. Muito bom. Obrigado, viu, Não Arnaldinho. é laico. O pastor Arnaldo, também tem o pastor. Aqui. Não é laico. E o pastor, isso que a gente já tá sem tempo algum mesmo, tá? Tem Então, mais algum? Tem mais algum por aí? O que eu falei? Essa aqui seria a segunda parte do trabalho aqui do Arnaldo Júnior. Legal. Em que aparece, pode explicar, Arnaldo? Mesmo sujeito que ataca no microfone. Agora que ele estarrecido com a notícia da TV, né? Alguma coisa, quer dizer, lá é intolerância, aqui não. Aí não. Lá, tem essa... Né? Muito bom. Sempre é o outro, né? Sempre é o outro, nunca é autocrítica. Mas muito obrigado e vocês vão ser convidados a voltar. Qual que é esse? É um colar que representa... O islamismo, a figa, estrela de Davi, a cruz e no meio, interrogação. Perfeito. Bem no coração, hein? E pode aplaudir o pessoal aí? Claro, vamos aplaudir. Muito bom. E vamos voltar, ter feito o convite. Agora, para encerrar, Márcio Bar, e rapidamente, 10 segundos, cada um falar onde, né, quem quiser poder, né, ir congregar na sua entidade. Rapidão, começando com o pastor e vamos em seguida, 10 segundinhos. Ok. Quer encontrar? A minha igreja está lá na Via Norte, número 5046. Nós temos cultos lá todo domingo às 9 da manhã e também às 19. Apocalipse 3:20, Jesus diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, entrarei e cearei com ele, ele comigo. Jesus está batendo na porta do seu coração, pedindo para entrar. Deixa Jesus nascer no seu coração nesse Natal e Deus te abençoe. Obrigado, pastor. Monge. Muito bem, nós estamos na comunidade Zen Budista de Ribeirão Preto, na Avenida Professor Mário Altuori, 494, na City Ribeirão. Muito obrigado. Centro Cultural Urumilá, vizinho ao pastor aqui, lá no Tanquinho, na Via... Você é meu vizinho? Sou na... É a mesma rua, né? É a mesma rua, praticamente, né? E... Precisam se visitar. Pois é. Né? E axé pro pó, boboá, bastante axé para todos nós. Obrigado. Bom, aqui na cidade de Ribeirão Preto há inúmeras igrejas católicas. Eu trabalho na cidade de Jardinópolis, na matriz de Jardinópolis. Normalmente as celebrações são aos sábados, às 17h19, no domingo, às 9h e às 18h. Aproveito para desejar um bom final de ano a todos. Márcio Bar, telefone e o que você quiser. Isso aí. Esse final de ano eu tô mais sossegadão, eu vou tocar só no Réveillon, eu vou curtir um pouco o Natal aqui com a família e tal. E um Réveillon fechado no Vale das Grutas. Meu telefone é 98132-5219. E, poxa, é aula para fazer violão em voz, tocar saxofone, fazer sambada. Estamos aí para fazer arte aí. E eu sou o Fábio Sardinha, Ribeirão em Movimento, tamo aí. Vamos encerrando. Feliz ano novo para todo mundo, obrigado aí, pessoal. Continuamos aí com vocês na próxima quinta. Fico com vocês. Feliz ano novo para todo mundo. Com muita axé, amém, Alá, Buda, com todo mundo.
na unidade. Ela tem raízes profundas, sua copa toca os céus, os ventos cantam, convidando a dançar. Sua cor serena alumbra, teu aroma é cravo em mel, sua presença faz um mundo. Na última terça-feira, 19 de dezembro, a Assembleia Legislativa colocou em votação o projeto de lei 33 de 2017, que reduz a quarentena dos professores da categoria O, agiliza concursos públicos e dá direito a esses professores ao atendimento médico no IANSP. É uma forma de contratação de professores temporários com um período delimitado de tempo, né? A primeira edição dessa forma de contratação foi em 2009 e era assim, o professor trabalhava 200 dias, ficava 200 dias desempregado e depois só voltava. Então e voltava 200 dias depois. O que acabava acontecendo? Não tinha professor para dar aula. Aí diminuíram, aí a gente entrou na justiça, diminuiu para 40 dias, depois, num ano. Depois aí a gente conseguiu, em 2015, com aquela greve que nós fizemos, ficar 3 anos e 10 meses sem nenhum tipo de corte, né, de cumprimento de quarentena ou duzentena. Só que agora eles resolveram, o governo resolveu colocar 180 dias. E nós começamos brigar, porque 180 dias significaria a demissão, né, de 33 mil professores. Agora, no mês de dezembro, só poderia voltar 6 meses depois, né? Muitos, claro, iam desistir de serem professores. Então, nós tivemos o cuidado de mediar com uma proposta, porque nós não queremos nem 40, nem 180, nem 20, nem 10 dias. Nós queremos, na verdade, que tenha uma contratação justa nos termos que está o Plano Estadual de Educação, que diz o quê? Que tem o professor temporário, tenha os mesmos direitos dos professores efetivos, que significa que se tiver aula, ele fica com a aula. Se não tiver aí, não tem jeito, mas, de qualquer forma, você mantém uma contratação mais digna, né? Eu consegui esse ano mediar para 40 dias, né? Com a promessa de que nós vamos fazer a luta pela implantação da meta 18-20, aliás, estratégia 18-20 do Plano Estadual de Educação, que foi uma conquista dessa categoria, né? E nós queremos colocá-lo em prática. Então, esse é o categoria O. Olha, aliviada, ainda não é a contento, não é o que desejávamos, mas a gente salvou 33 mil empregos, que poderia contagiar o Natal dos professores. Eles vão poder pegar aula o ano que vem, e a gente teve nesse projeto de lei também concurso público, previsão, também a questão referente a mais 45 mil contratações, autorização, o governo deu autorização para isso, o que significa que vai dar para trabalhar com um contingente de professores ainda maior. Então eu considero sim acho que uma vitória, mas um momento da batalha vencida, porque o que nós queremos mesmo é a implantação da estratégia 18-20, que foi aprovado por esta casa e que garante a contratação dos temporários com os mesmos direitos que têm os professores efetivos, o que significa dizer que aí é por pontuação, é por outras coisas, até que se faça o concurso e ele se efetive. Essa é a melhor forma de contratação, né? Sem dúvida nenhuma. Então nós vamos lutar pela implantação da meta 18-20
né, nesse ano aí que se estendeu a mais. Por isso não é nem interessante, a gente quer perenemente que tenha os 40 dias. Não, a gente não quer isso. A gente quer uma contratação digna para esses professores. Portanto, foi vencida uma parte da batalha que é garantir este ano, mas vamos fazer um movimento bem forte para que esses professores sejam tratados com dignidade. A APEUESP organiza um debate na cidade de Piracicaba, que tem como tema o desmonte da educação, ciência e tecnologia no Brasil. A presidenta da APEUESP, Maria Isabel Azevedo Noronha, recebe autoridades como o ex-ministro Aloysio Mercadante, o vereador Eduardo Suplicy, o ex-prefeito da cidade de São Paulo, Fernando Haddad, e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dentre outros. Nós temos um legado de 13 anos de inclusão educacional e social que foi feito nesse país. Destaco sobretudo, poderia falar só do piso salarial profissional nacional, que aliás, presidente Lula, nós obtivemos uma vitória gigantesca aqui no estado de São Paulo. O piso salarial profissional nacional nos obrigou o governo do estado de São Paulo a pagar o piso salarial profissional nacional, que foi, senão, uma lei sua, presidente, de 2008, e vai ter que dar os 10% no nosso próximo olerite, porque não tem para onde recorrer mais. Os ministros sabem perfeitamente o contexto da política educacional que foi trabalhado no governo Lula. Ao mesmo tempo que se trabalhou, no caso da formação de professores, eu estava dizendo, eu estava na Unesp e os estudantes de matemática diziam, as professoras, coordenadoras de curso, cobravam PIBID, cobravam ministro Mercadante. O Ciências Sem Fronteiras cobrava ministro Giannini a discussão correta da base nacional curricular, que sofremos uma derrota no dia de hoje, que foi a votação. Somente 3 mulheres guerreiras lá do Conselho Nacional de Educação votaram contra a base nacional curricular. Por que votaram contra? Porque da forma como ela está, ela vai dividir a educação básica. E nós não vamos ter, na verdade, o direito de ir e vir em termos de currículo para este país. É importante que nós entendamos a importância disso. Com o teatro lotado, foi montado um telão aqui na praça para que a população que não conseguiu entrar pudesse acompanhar e participar também do evento. Por que esta preocupação com a educação? É porque não existe na história da humanidade nenhum país que se desenvolveu sem investir em educação. Não existe nenhum país na história da humanidade, desde que o planeta Terra foi criado, desde que o primeiro homem se deslocou da Etiópia para ganhar o mundo, um país que tenha crescido socialmente e economicamente sem antes ter investido na educação. É por isso que um dia vocês, sobretudo você, Janine, precisa explicar para nós por que o Brasil foi o último país da América do Sul a abolir a escravidão. Por que o Brasil foi o último a fazer a independência? Por que o Brasil foi o último a mulher conquistar o direito de voto? E para conquistar, foi uma mulher na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, que entrou na justiça e ganhou o direito de voto. E para essa meninada saber por que estão brigando, dizer para essa meninada
Porque o Brasil foi o último país da América do Sul a ter uma universidade. Vocês que são jovens e que, na verdade, são o futuro desse país, têm que entender e compreender por que isso aconteceu.